Pai do Senhor, igreja. Amém. Tipo de muita alegria. Estamos aqui na casa de Deus, né? Adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, bendizendo o nome dEle, porque Ele é digno de todo louvor, toda adoração. Eu sou grato a Deus por essa oportunidade. Eu agradeço o pastor Edmilson, a esposa. Que Deus vai abençoar cada vez mais esta igreja, os obreiros, os membros desta casa. Em nome de Jesus. Eu trago a saudação do meu pastor Paulo a toda a igreja, da igreja Só o Senhor é Deus, aqui de Birigui, e a pastora Leia. Manda saudar a todos os irmãos na paz do Senhor Jesus. Sem perda de tempo, meus irmãos, o Edmilson acabou de dar uma palavra aqui, e essa palavra é confirmação de Deus, que Deus tocou no meu coração, que está segundo, que está em Lucas 13:10. Os irmãos puderem me acompanhar, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu sinto a presença de Deus aqui nesta noite, sinto a presença do Espírito Santo aqui neste lugar. Deus vive, Ele reina, Ele está aqui nesta noite. Em nome de Jesus, vai falar comigo, com você, nesta noite, em nome de Jesus. Está no livro de Lucas 13:10-17. Hoje é um culto, meus irmãos. É um culto de cura e libertação. Hoje você vai sair daqui curado. Você vai sair daqui liberto, em nome de Jesus. Porque eu creio em Deus da cura. Eu creio em Deus que liberta. Eu creio em Deus que tudo pode, igreja. Eu creio. Você vai sair daqui curado. Você vai sair daqui com a sua resposta. Porque Deus é um Deus que tudo pode. Em nome de Jesus. Glória, aleluia. Jesus ainda endireita o que estava curvado. Jesus ainda endireita o que estava encurvado. Estava encurvado, não está mais, em nome de Jesus. E ensinava no sábado numa das sinagogas. Eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia 18 anos e andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. E Jesus, vendo a Jesus, clamou a si e disse-lhe: mulher, está livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias em que é mister trabalhar. Nesses, pois, vinde para sermos curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa. Todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por eles. Glória a Deus, meus irmãos. Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aqui a palavra do Senhor, meus irmãos, fala que Jesus estava na sinagoga e era dia de sábado. E Jesus estava pregando a palavra, e eu acredito que a sinagoga naquela época não era como hoje, que tem um templo, tem parede, tem cadeira, tem microfone.
Naquela época, a sinagoga era redonda e Jesus estava no centro. E próximo de Jesus ficavam as pessoas mais importantes, os fariseus, as pessoas mais importantes, os doutores da lei, estavam ali mais próximo de Jesus. E as mulheres ficavam, os homens ficavam próximo de Jesus, e as mulheres ficavam mais atrás. E essa mulher encurvada, ela foi para o culto, igreja, e ela estava no culto. Olha a presença que é a gente vir ao culto. Ela não perdeu o culto, igreja, ela estava no culto. E ali ela estava, Jesus estava pregando. Jesus, igreja, mandou que chamasse ela. E ela foi até Jesus. Olha só como que Jesus fez, igreja. Jesus primeiro mandou que chamasse ela. E depois Jesus colocou as mãos sobre ela e curou ela daquela enfermidade. E a Bíblia fala que a mulher, ela havia 18 anos, igreja. 18 anos, não um dia, 2 dias, 3 dias. 18 anos encurvada. E a Bíblia fala que de modo algum ela podia se endireitar. Mas Jesus, o Pai, o grande e poderoso, chegou na vida dela nesse dia, o dia de sábado, igreja. E no dia de sábado não podia fazer nada. Mas Jesus, igreja, quebrou o protocolo. E nesta noite, Ele vai quebrar o protocolo de tudo aquilo, igreja, que está impedindo você receber a sua bênção, a sua vitória, tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo, igreja, que tem atrapalhado você a conquistar seus planos, seus objetivos, na sua vida, na saúde, em tudo aquilo que você precisa. Jesus vai chegar hoje e vai mudar a história da sua vida, porque Ele trabalha. Jesus, enquanto nós estamos aqui, igreja, adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, o Senhor está trabalhando na minha e na sua vida. Ele está trabalhando. Às vezes a gente acha que nada está acontecendo, mas está, igreja. Na vida espiritual, Jesus está trabalhando, porque Ele é o Pai, Ele é o Todo-Poderoso, igreja, que criou os céus e a terra. Nós temos que crer, acreditar no Senhor, como aquela mulher curvada, que ela estava no culto, ela não perdeu a fé, mesmo ali enferma. Imagina uma mulher, igreja, 18 anos curvada, olhando só para baixo, não conseguia erguer a cabeça e olhar para cima. Imagina isso, igreja. O inimigo, onde o inimigo trabalhou na vida dela, ali a Bíblia fala que ela tinha um espírito de enfermidade, era o diabo que fazia ela olhar para baixo e não olhar para cima. Nós temos que olhar para cima, olhar para Deus, olhar para o céu e clamar a Ele mesmo, pedir para Deus, porque Ele vai nos ouvir. Não devemos ficar curvados de modo algum, igreja, mesmo nos momentos difíceis, de dificuldade, de problema. Nós temos que erguer a cabeça, ir para cima, orar, clamar, buscar a presença de Deus, orar na madrugada, jejuar, igreja. Isso é muito importante. Nós devemos buscar, clamar ao Senhor. Essa mulher representava muitas pessoas hoje, igreja, curvada por enfermidade física ou emocionais, curvada pelo sofrimento, por opressão espiritual. Às vezes o curvamento, igreja, às vezes muitas pessoas param no meio do caminho por palavras, se curvam ali por palavras. Eu não vou no culto mais, porque a irmã não me cumprimentou, por causa disso e aquilo. Se para no meio do caminho, se curva ali, não quer ir para a igreja,
não quer servir ao Senhor, não devemos parar por nada, igreja. Não devemos parar por pessoas, porque se nós parar por pessoas, nós não estamos na igreja com Deus. Nós jamais devemos parar por pessoas e dar sempre ouvido à voz de Deus. Sempre dar ouvido à voz de Deus. Não dar ouvido de terceiro, quarto, de quinto, sexto. Dar ouvido à voz de Deus. Igreja do Senhor, o importante, o dia que a mulher for curvada, no dia e no lugar. O dia, igreja, era um dia que não podia fazer nada. Era um dia de sábado. Mas Jesus chega e quebrou o protocolo. Jesus chegou, olha como é que Deus é poderoso, igreja. Ele chegou e quebrou o protocolo. E os fariseus ali ficaram indignados com Jesus, porque Jesus curou aquela mulher no sábado, igreja. E no lugar onde ela estava, igreja, ela estava no culto, ouvindo a palavra do Senhor, como nós estamos aqui hoje. Estamos no culto, ouvindo a palavra de Deus. E Deus está conosco. Deus nos guarda, Deus nos livra, Deus nos protege, igreja. Porque Ele é o Pai, é o Todo-Poderoso. Eita glória, aleluia. Sinta a presença de Deus aqui. Deus é poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Olha só o que o diabo fez, igreja. Ele deixou, vou dar 1 ano, 2 anos para ela, 3 anos, e ficou 18 anos. Mas Jesus, num piscar de olhos, Jesus só chamou ela e falou para ela assim: você está livre da tua enfermidade. Olha o que Jesus fez. Jesus só chamou. E nessa noite, Jesus está te chamando, igreja. Ele te chama. Se lança do Senhor. Se entrega para o Senhor mesmo. Se lança de verdade. Se entrega para o Senhor. Abre o teu coração para o Senhor. Abre mesmo. Tudo aquilo que você tem pedido, tudo aquilo que você tem clamado ao Senhor, tudo aquilo que você precisa, coloca na mão de Deus. Coloca e descansa no Senhor. Descansa mesmo no Senhor. Glória a Jesus. Aleluia, Deus. O tempo não limite o poder de Deus. O tempo não limite o poder de Deus. Às vezes a gente espera, igreja, às vezes a gente espera uma cura, um milagre. Há tempo esperamos, né? Mas o tempo não limite o poder de Deus. Se Deus quer fazer, Ele vai fazer na hora que Ele quer. Às vezes a gente quer um milagre para amanhã, mas é Deus. Ele sabe a hora certa, o momento certo que Ele vai trabalhar na sua vida e vai te abençoar, Ele vai te curar no momento certo e na hora certa, igreja. Porque Deus, Ele não falha mesmo no momento de dificuldade, como aquela mulher estava ali com aquele momento de dificuldade, era espiritual. Tem coisa, igreja, que é espiritual, tem coisa que não é, mas quando é espiritual, Deus trabalha, Deus age. Só quem é espiritual vai entender. Quando é espiritual, Deus entra e muda a história. Como ele entrou, igreja, entrou naquele dia, naquele sábado, aquela mulher, 18 anos, sem poder olhar para cima, só olhando para baixo, ali, não podia olhar para ninguém, porque nós temos que olhar para cima, porque quando nós olhamos olho a olho, cara a cara, isso que Deus quer, clareza. Glória a Deus, aleluia, Jesus, aleluia, Deus.
Eis que estava ali uma mulher que tinha espírito de enfermidade há 18 anos e andava encurvada, não podia de modo algum endireitar. Olha que palavra, igreja. Aí, olha que Jesus fala: mulher, está livre da tua enfermidade. Jesus só dá uma palavra, igreja. Uma palavra. Ele dá uma palavra ali. Ele cura aquela mulher. Deus é poderoso, igreja. Fiel, verdadeiro. Olha só, igreja. 18 anos encurvada. Você vê como que era coisa maligna que jogaram sobre aquela mulher. Você põe 18 anos. Você divide 18 por 3, dá 6. 6 mais 6 mais 6. São 666. É o número da besta. Olha só como era que era coisa de... O próprio Jesus falou que era um espírito de enfermidade que andava com aquela mulher. Há 18 anos. Era uma obra maligna que estava sobre a vida dela. Mas o interessante, igreja, aquela mulher não desistiu de Deus. Mesmo 18 anos, ela não desistiu de Deus. Ela foi para o culto, ela cultuava, ela ouvia a palavra do Senhor. E o Senhor chegou na vida dela e curou e libertou. Jesus hoje, igreja, manda dizer para você: não se preocupe, continua, prossiga, não desanime, prossiga, siga o caminho, fica na posição que eu te chamei, não sai do caminho que eu te chamei, fica na posição. Grandes coisas eu vou fazer na sua vida. Creia, acredita no Senhor, acredita, creia. Como Ele curou aquela mulher encurvada, Ele vai trabalhar na sua vida, vai trabalhar na sua casa, vai trabalhar na sua saúde. Ele vai, porque nós cremos em Deus da cura, em Deus que liberta, em Deus que chega, igreja, onde ninguém pode chegar. Ninguém pode chegar, Ele chega. E Ele pegou aquela mulher, ela era simples, pessoa simples, e Deus curou. Deus gosta, igreja, de simplicidade, sabia? Deus gosta de pessoas simples, humildes, que clamam ao Senhor em espírito e verdade. Clamam ao Senhor em espírito e verdade. Jesus ama, adora. Isso aqui, ó, Deus ama. Você vê, Deus se alegra no coração de Jesus quando nós reunimos para falar de Jesus. Deus se alegra no coração dele. Quando nós estamos na casa de Deus, quando nós estamos aqui adorando a Ele em espírito e em verdade, igreja. Adora Ele mesmo. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Fala de Jesus onde vocês forem. Fala de Jesus com a sua família, com o seu pai, com o seu filho. Não tenha vergonha. Fala mesmo. Eu creio no Deus que cura, eu creio no Deus que liberta, eu creio no Pai Todo-Poderoso que morreu na cruz, igreja, para nós estar aqui hoje. Imagina o sofrimento que Jesus passou, carregando aquela cruz pesada, foi cuspido ali, ele foi humilhado. O que Jesus passou, igreja, para mim e você estar aqui hoje. Imagina só a dor que ele passou, pregado na cruz. Olha só o que Jesus passou para mim e você estar aqui hoje na casa de Deus. Então, quando nós viemos na casa de Deus, igreja, vamos adorar o Senhor mesmo. Vamos adorando aqui, ó, em espírito e verdade. Eu admiro o Senhor ali, Senhora. Todos vocês que estão aqui, ó, e aqui louvou o Senhor. A idade dela não importa, na simplicidade. Deus trabalha, Deus cuida. Quando você está aqui, meu irmão, Deus está cuidando lá da sua casa, Deus está cuidando da sua saúde. Em nome de Jesus, eu profetizo na sua vida hoje, a sua visão. Deus vai trabalhar na sua visão, em nome de Jesus, porque eu creio no Deus que cura, em Deus que liberta. Você vai enxergar, eu profetizo que você enxerga, em nome de Jesus, porque hoje aqui, meus irmãos, é um culto de cura e libertação. Você vai sair daqui liberto.
maravilhoso. E Ele está aqui, igreja. Ele está aqui, o Espírito Santo de Deus. Porque eu creio em Deus poderoso, um Deus fiel, um Deus verdadeiro. Oh, glória, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Ele curou, igreja. O cego Bartimeu. O cego Bartimeu, ele estava à beira do caminho. Ele estava à beira do caminho, esperando Jesus passar. E quando Jesus passava, igreja, era uma grande multidão que acompanhava Jesus. Mas mesmo assim, Bartimeu, cego, filho de Timeu, ele estava à beira do caminho. E quando Jesus passou, ele clamou ao Senhor: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele clamou ao Senhor, igreja. Ele clamou. Então, não tenha medo, não tenha vergonha de clamar ao Senhor. Clama a Ele mesmo. Quando você estiver num momento de dificuldade, num momento de dificuldade com problema, num momento de alegria, clama ao Senhor. Clama a Ele mesmo. Porque Ele clamou. E quando Ele clamou ao Senhor, igreja, pessoas o repreendiam, mandou ele calar. Mesmo assim somos nós na nossa vida. Quando nós levantamos para fazer algo de Deus, pessoas ali vão: nossa, quem é ela? Quem é ele que está ali e tal? Pessoas não querem, pessoas torcem contra. Tem pessoas que não estão preparadas para o seu sucesso, igreja. Não está. Então não conta seus planos para ninguém. Conta somente para Deus. Não conta para ninguém seus planos. Somente para Deus. Fecha a porta do teu quarto. Ora ao Senhor. Clama ao Senhor. Entrega para Ele. Fala com Ele. Se precisa, entrega para Ele mesmo. Não fala seus sonhos, seus planos para ninguém, querido. Porque nem todo mundo está preparado para ver o seu sucesso. Tem pessoas que querem ver você na pior, igreja. Tem pessoas que querem ver, não conta nada. Se você tiver com problema de dificuldade, conta somente para Deus. Às vezes você conta para a pessoa está doidinha para enfiar o dedo na sua ferida, enfiar o dedo na tua ferida e sair falando mal de você ainda. Então, quando você tiver com problema de dificuldade, conversa com o papai, entrega para ele. E aquele cego Bartimeu clamou ao Senhor. O Senhor mandou que chamasse ele. Olha, interessante, Jesus mandou que chamasse ele. E ele foi até Jesus. Mas o interessante, igreja, a Bíblia fala que quando ele foi até Jesus, ele tirou a sua capa, tudo aquilo que não prestava, tudo aquilo que estava atrapalhando ele deixou de lado e foi até Jesus. E Jesus, o Pai Todo-Poderoso, sabia, igreja, interessante, que Jesus sabia, porque o Pai sabe de todas as coisas. Ele sabe a sua necessidade, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe onde Ele vai trabalhar na tua vida, Ele sabe onde Ele vai abrir uma porta de emprego para você, Ele sabe de tudo, mas mesmo assim, Ele perguntou para Bartimeu: o que queres que eu te faça? O Bartimeu: eu quero ter a vista, eu quero ter enxergar. Jesus falou: a tua fé te curou. E ele foi curado, igreja. E ele, depois que ele foi curado, ele serviu Jesus no caminho. O interessante, igreja, dessa história, quando ele, antes de receber a sua cura, ele estava à beira do caminho. Quando ele foi curado, ele seguiu Jesus pelo caminho. Olha que interessante. É muito forte. Oh, glória, aleluia, Jesus. Oh, glória, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, papai. Santo, 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 papai. Aleluia, Jesus. Isaías 41:10. Jesus mandou dizer assim para vocês nessa noite, meus irmãos: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Jesus está mandando dizer para você nessa noite: não temas, não tenha medo, prossiga, não deixe o medo te parar, não deixa, prossiga, vai em frente, porque sou contigo, Ele está dizendo.
Ele é contigo. Então, Jesus está conosco, está contigo. Ele guarda, Ele protege, Ele livra. Porque Ele é o Pai, é o Todo-Poderoso, igreja. Santo, santo, santo é o teu nome, papai. E eu te fortaleço, Ele disse para você nessa noite, igreja. Eu te fortaleço. Ele dá força, mesmo no momento que você está ali fraco. Ele te fortalece, Ele te dá força nessa noite. Em nome de Jesus, glória. E eu te ajudo, Ele te ajuda. Se você precisa de ajuda, peça ajuda ao papai, peça ajuda ao pai. Ele te ajuda, Ele te pega na tua mão. Ele te guarda, Ele te protege, cuida da sua saúde. Eu te sustento, não se preocupa. Quem te sustenta é o Pai, Todo-Poderoso. Ele fala assim para você nessa noite: eu te sustento, eu te guardo, eu te protejo, em nome de Jesus. E diz mais assim, igreja: eis que envergonhados e confundidos serão todos os que indignaram contra ti, tornar-se-serão em nada, e os que contenderam contigo perecerão. Eita glória, aleluia, Deus. Então, o Senhor está dizendo: os seus inimigos, igreja, vai cair por terra em nome de Jesus, porque eu creio no Deus Pai Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra. Ele está aqui nessa noite, igreja. Ele está aqui, Ele está aqui. Deus vive na sua igreja, glória, aleluia. Aleluia, glória a Jesus. Santo, santo, santo é o teu nome. Vamos fazer uma oração para os irmãos nessa noite, em nome de Jesus. Glória, soberano Deus, eterno Pai, é diante do teu poder, da tua glória, Senhor. Está aqui a sua igreja, Senhor. Um culto de cura e libertação, Senhor. Como o Senhor curou, papai, aquela mulher ocupada, 18 anos, Pai. Aqui está seu filho, Pai. Eu apresento ela em tuas mãos nessa noite, Pai. Venha abençoar cada um, Pai, que está aqui nessa noite, Pai. Guarda, Pai, cada um, protege, Pai. Livra de todo mal, Pai. Todo olho gordo, toda inveja, toda palavra lançada, Senhor. Todo o teu filho nessa noite, Pai. Vai caindo por terra, Pai, em nome de Jesus, Pai. Trabalha, Pai, no celeiro de cada um, Pai. Trabalha, Pai. Abre as portas, Senhor. As portas que estão fechadas, papai. O Senhor vem abrir nessa noite, Pai. Porque eu creio, Senhor, Pai. Eu creio na tua palavra, Senhor. Eu profetizo na vida deles, Pai. Bênçãos do céu, Pai. Trabalha, Pai, na saúde, Pai, de cada um, Pai.